Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Então, nesse programa Refletindo com Jesus, nós vamos estudar a parábola do semeador. Essa parábola, ela encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Ela também está em outros evangelhos, mas nós ficamos com essa versão porque é a versão que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Como perfeito é o Senhor que está nos céus, o vosso Pai que está nos céus. Então nós vamos ler primeiro a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida, é uma parábola muito rica em simbolismos, é uma parábola que tem muito a ensinar a cada um de nós. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa parábola, que é uma parábola curta, ela traz para nós algumas reflexões. Ela fala, entre outros assuntos, porque realmente não dá para a gente esgotar, porque a interpretação pode ser muito diversa. Mas entre muitos assuntos, ela fala para nós sobre o solo do nosso coração. Ela fala sobre aquele que está semeando e ela fala da semente. Aquele que está semeando é Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo e irmão maior. A semente são os ensinamentos de Deus que foram nos deixados por Jesus. E a terra, o solo onde essa semente vai caindo, é naturalmente o terreno dos nossos corações. Então, é importante nós, em primeiro lugar, nos lembrarmos de que na questão 132, Kardec indaga, lá do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? São dois os objetivos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição e o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então isso é para nós já um norte. Nós encarnamos para nós cumprirmos com pelo menos esses dois objetivos.
chegarmos à perfeição, e nós sabemos que essa perfeição é relativa, e nós sabemos que essa perfeição não será atingida do dia para a noite, nós sabemos de tudo isso, mas nós sabemos que é uma evolução, nós precisamos evoluir, precisamos dar um passo de cada vez, nós precisamos caminhar. Como dizia Chico, Chico, dizia que às vezes ele se sentia como um verme rastejando, mas que rastejava sempre para frente. Então façamos o mesmo. Nós vamos caminhando devagar, mas precisamos ir caminhando. Então temos esses objetivos: chegarmos à perfeição e suportarmos a parte que nos cabe na obra da criação. Deus, que é aquele que nos envia, que é o semeador, que nos envia a semente, Ele confia em nós. Ele sabe das nossas potencialidades. Às vezes nem nós mesmos sabemos do que somos capazes, mas Deus sabe, porque Deus não olha para nós com os olhos do agora. Ele não me vê como eu estou agora. Ele me vê como alguém que tem uma grande potencialidade, como alguém que é luz e que um dia vai transparecer essa luz vai brilhar, que brilha a vossa luz. Então Deus está o tempo inteiro investindo em nós. Esse investimento significa que Ele acredita em nós. Então, se Deus acredita em nós, nós também não podemos desistir de nós mesmos. Porque às vezes nós desistimos. Às vezes nós achamos que já erramos muito, que já fizemos muitas coisas de errado, ou que já sabemos o que devemos fazer e não fazemos, como Paulo, que falava: porque ainda faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. Nós às vezes não temos essa paciência para esperar a nossa evolução, porque a semente, como a gente está conversando dessa questão da produção, a semente, ela é jogada na terra, mas ela leva um tempo. Mesmo que ela caia em terra boa, ela vai levar um tempo para ser produzida. E uma coisa interessante também para nós nos lembrarmos, além dessa questão de que Deus investe em nós, esse momento que nós estamos aqui parados, paramos as nossas atividades, estamos nos voltando para os tesouros reais da vida, esse momento é um investimento de Deus em cada um de nós. Então nós precisamos aproveitar esse investimento. Uma coisa interessante para nós nos lembrarmos daquela época de Jesus, sobre essa questão do plantio, da agricultura, é que a terra, ela não era arada antes da semente, antes dela receber a semente. A semente era jogada na terra do jeito que a terra estava. Por isso que tinha pedregulho, tinha espinho, era tudo misturado. Depois é que a terra era arada. Então isso também traz para nós uma ideia de que a semente, Deus joga a semente em todos os lugares. Deus não escolhe terreno para jogar as sementes. Lembrando que as sementes representam a sua palavra, os seus ensinamentos, as suas leis. Então ele não escolhe. Nós sabemos já pelo livro dos médiuns que tem até essa questão mesmo da mediunidade. É questionado por que pessoas que muitas das vezes não têm a sua moral desenvolvida, por que essas pessoas recebem a mediunidade? E a resposta é porque Deus quer que a sua palavra chegue a todos. Ele não quer selecionar, ele não quer escolher um grupo para levar, para realizar esse trabalho da mediunidade. Não existe essa ideia com Deus, não existe essa ideia de exclusivismo. Deus ama a todos nós, da mesma forma. Então ele não tem um grupo
que ele prefere. Ele não tem preferência por grupo, ele não tem preferência por pessoa. Então ele joga a semente. A palavra dele chega a todos que estiverem prontos para ouvir. Porque a palavra, a semente é jogada. Mas como diz no final, ouça quem tem ouvido de ouvir. O que isso significa? Isso significa que cada um de nós ouvirá a palavra de Deus, entenderá a palavra de Deus de uma forma. Porque nós percebemos que a primeira leva da semente cai ao longo do caminho. E essa que caiu ao longo do caminho não teve nem a oportunidade de passar pelo processo de fecundação, porque vieram os passarinhos e a comeram. A outra parte caiu em lugar cheio de pedras, onde não havia muita terra. O que aconteceu? Ela até teve uma evolução, ela cresceu um pouquinho, mas como a terra, as raízes não estavam profundas, veio o sol e as secou. Essas sementes que caíram na parte do terreno pedregoso. Essas sementes ficaram secas porque elas careciam de raízes. A sua raiz não era uma raiz muito profunda. Então o que significa isso? A primeira semente que caiu ao caminho é a palavra de Deus que chega àqueles que realmente ainda não estão voltados para ela. São os nossos estágios. Essa parábola também mostra para nós os nossos estágios, o nosso estágio de percepção, o nosso estado de prontidão para recebermos a palavra de Deus. Lembrando uma vez mais que a palavra de Deus, as sementes, elas são jogadas em todo e qualquer terreno. Cabe a nós prepararmos a nossa terra, o nosso solo, para que essa semente entre e traga bons frutos. Então, a primeira caiu ao caminho, a primeira remessa. A segunda remessa caiu no terreno pedregoso. E essa questão de não ter as raízes profundas, de crescer rápido demais, nós já lemos em outros lugares, outros estudos, mostrando que às vezes são aquelas pessoas que ficam muito empolgadas. Elas se empolgam com a doutrina, se empolgam com todos os ensinamentos que Jesus nos traz, que os ensinamentos de Jesus nós sabemos que são um divisor de águas. Jesus mostra para nós, traz um novo olhar para a vida, para os nossos irmãos, para Deus. Só que quando nós estamos contemplando esses ensinamentos, realmente eles mexem conosco, nós ficamos muito felizes, entusiasmados. Mas quando chega o momento de nós praticarmos esses ensinamentos, nem sempre esses ensinamentos estão arraigados em nós. Nem sempre nós encontramos forças suficientes para passarmos pelos momentos difíceis da nossa vida, das pedras. É tudo muito superficial ainda. Nós queremos, mas achamos que não é para nós, que o momento não é esse, que somos jovens demais ou que somos velhos demais, que temos ainda muitas coisas para fazer e que depois nós iremos nos voltar para essa parte espiritual. Então é essa segunda remessa, é esse segundo terreno no qual as sementes são lançadas. E o terceiro terreno é aquele terreno que cai entre os espinheiros. Ela cai lá. E o que acontece? Quando os espinhos vêm, eles abafam. Esses espinhos também podem ser, além das dificuldades, podem representar também, tudo aqui é muito simbólico, é tudo muito interpretativo. Então nós estamos apresentando uma interpretação, mas não significa de forma alguma que ela seja a única, que ela seja correta. De forma alguma não temos essa pretensão. Mas esses espinhos, além das dificuldades, que até tem uma parte
no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, eu não vou afirmar, mas eu acho que é no capítulo 5º que fala para nós, mas eu não tenho certeza, que diz que nós recebemos várias alfinetadas, que elas são mil nadas, mas que no final elas nos machucam. São as dificuldades pelas quais nós passamos, é o convívio com as pessoas, é o convívio com os nossos familiares, com os nossos companheiros dentro da casa espírita, com os nossos companheiros do nosso trabalho, no dia a dia, na via pública. Então podem representar isso, essa dificuldade que ainda nós sentimos ao nos interagirmos, ao termos essa interação uns com os outros. Além disso, esses espinhos também podem representar as nossas necessidades materiais. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque um dos dois senhores ficará desprestigiado. E é o que nós fazemos muitas das vezes. E nessa parte, quando nós percebemos que a parte que o nosso lado espiritual precisa de mais cuidado, nem sempre nós estamos dispostos a darmos esse tempo, porque tudo precisa de tempo. Se nós formos observar uma planta simples que nós tenhamos dentro da nossa casa, ela precisa de tempo, ela precisa de carinho, ela precisa de amor. Tudo que é externo nessa parábola vem de Deus. Mas nós precisamos trabalhar com aquilo que nós recebemos de Deus. Se eu tenho uma mediunidade, eu preciso trabalhar essa mediunidade, começando com a reforma íntima. Se eu não tenho a mediunidade ostensiva, que médiuns todos nós somos, se eu não tenho essa mediunidade ostensiva, eu preciso começar trabalhando, fazendo a minha reforma íntima. Então é muito importante nós estarmos atentos ao que nos chega. Os sinais estão sempre nos chegando, porque o semeador saiu a semear. Deus está sempre nos enviando sinais, está sempre nos enviando oportunidades para nós fazermos o nosso melhor. Só que nem sempre nós estamos dispostos a tirar esse tempo da vida material, deixar de lado um pouco esse nosso lado material. É claro, tudo com equilíbrio, nós sabemos que nós estamos encarnados, sabemos que precisamos da matéria, sabemos que a doutrina espírita tem nada contra nós conseguirmos uma casa, um carro, ou uma casa melhor, ou um carro melhor. A doutrina espírita não tem nada contra isso. Ela inclusive fala que a riqueza é um instrumento que deve ser utilizado para o bem. Então, eu não posso exagerar nessa minha busca pela matéria. E esses espinhos podem simbolizar essa nossa busca frenética por conseguir o que é material. E a última remessa finalmente caiu em terra boa. Mas mesmo quando cai em terra boa, essa semente que caiu na terra boa, ela alcançou 3 estágios. Uma deu 100 sementes, a outra deu 60 e a outra deu 30. Mas, se nós estamos trabalhando na nossa terra boa e se nós, na nossa terra, para que ela fique boa, a terra do nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto, esteja receptivo a receber a palavra de Deus e a cultivar essa palavra de Deus, a levar essa palavra de Deus ao próximo, principalmente pelas nossas atitudes, lembrando aquilo que nós falamos, do segundo objetivo da nossa encarnação, né? Estarmos prontos para trabalharmos a parte que nos cabe na criação da obra de Deus. Então, se nós estamos nos esforçando, agora não importa muito que eu só produza 30. O ideal é que nós consigamos produzir 100, mas se nós ainda não conseguimos produzir 100,
que produzamos 30. E nós sabemos que nós temos isso. Kardec nos afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, se nós estamos nos esforçando, se nós estamos fazendo o nosso melhor, não importa que ainda não consigamos produzir 100 sementes, mas sim que estejamos também prontos para mostrarmos para Deus não só que as palavras dele encontram acesso em nossos corações, mas que nós também estamos dispostos a levar essa palavra, a divulgar boas palavras. Porque nós às vezes falamos que o mundo está complicado, que o mundo está violento, que o mundo não está um lugar bom. Sim, nós observamos que existem ainda muitas mazelas que estão dentro de nós. As mazelas do mundo são as nossas mazelas. Mas o que nós estamos fazendo para que essas mazelas diminuam? Será que nós estamos levando boas palavras? Será que nós estamos trabalhando o terreno dos nossos corações? Porque somos também semeadores. Deus é o semeador maior, porque Ele é o Criador. Jesus é o co-criador, então Ele também é um semeador. Lembrando até a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos afirma que Ele é o tipo mais perfeito que passou por aqui, por nós. Então, eles dois são semeadores, mas nós também somos semeadores. O que nós estamos semeando nos corações do próximo? Será que nós estamos semeando coisas boas, boas sementes, otimismo, bom ânimo? Ou será que não? Ou será que nós estamos levando também aqueles que estão ao nosso redor a ficarem ainda mais tristes, a se sentirem menores, humilhados? O que nós estamos semeando? Essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, eu acredito que sejam duas perguntas que nós devemos fazer, pelo menos duas perguntas que nós devemos fazer diante dessa parábola. Que terreno eu estou sendo agora e o que eu estou semeando? Qual é o tipo de semente que eu estou semeando? Então essa é a reflexão que nós gostaríamos de deixar para esse programa, Refletindo com Jesus, Parábola do Semeador, sempre agradecendo muito pela oportunidade da reflexão e fazendo uma vez mais essa repetição. Deus investe em nós porque Ele acredita em nós. E Ele acredita em nós porque Ele sabe a potência que nós somos. Que possamos brilhar a nossa luz, que possamos ser bons terrenos, mas que possamos também ser semeadores, que consigamos semear em todos os terrenos, porque na verdade o nosso trabalho é semear. Nós não precisamos ver a semente dando frutos, passando pelos seus estágios. Vamos semear. Vamos jogando uma sementezinha da paciência aqui, uma sementezinha do amor ali, uma semente da benevolência acolá. Vamos jogando as sementes. Assim como os bons amigos espirituais jogam em nós várias sementes todos os dias. Então, que possamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa.